Versículo 7, lá. Não, pode repetir. A gente tá... Oi? Repetir. Sim, Efésios. Vamos lá então, pode começar a gravar. Pessoal, a gente vai retomar o verso, capítulo 5 de Efésios, verso... 18, né? 8. Uhum. 11, Pedro. Ah, é. Outra coisa que já respondi. Não, perdão, eu ainda não falei sobre o verso 12. Eu parei no 12. A partir do 11, Pedro. 12, né, Lise? Não, 11. 11, então tá, verso 11. Então, Efésios, capítulo 5, verso 11. Efésios, capítulo 5, verso 11. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer a leitura do verso 6 até o 17, para a gente poder contextualizar e não pegar o trem andando a partir desse verso 11 em diante. Vamos fazer uma breve recapitulação da aula passada e a gente dá continuidade. Então, o verso 6 diz assim: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Foi aqui que eu parei na aula passada e a gente falou sobre como, né, tentar descobrir ou conhecer mais qual é a vontade de Deus, né? Então, a partir de hoje seria o verso 11 em diante. Então diz assim, verso 11: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Então, o apóstolo Paulo está dando continuidade à sua série de exortações, mas exortações imbuídas e carregadas de doutrina, de ensino teológico, né? Então, a gente vai tentar entender o que ele quer dizer no verso 11. Verso 12: pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, verso 13, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Verso confuso, né, pessoal? A gente vai tentar entender isso. Verso 14. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Aqui ele está citando o verso... Aqui ele está citando... Cadê a numeração que afirma aqui? Ele está citando todos esses. É pior que eu acho que está sem o verso que ele está fazendo menção aqui. Desperte você que está dormindo, levante-se entre os mortos e Cristo iluminará. Verso 15, vamos continuar. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Na tradução de alguns de vocês, vocês devem ver remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Vamos tentar entender também o que ele quer dizer aqui, para não achar que ele é pessimista, né? E verso 17, verso final de hoje: por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É interessante que aqui nesse 17, ele está enfatizando mais uma vez o que ele afirmou no verso 10. No verso 10 ele diz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E no 17, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. São versos muito parecidos e ele está enfatizando a mesma coisa para a igreja de Éfeso. Vamos fazer uma oração, pessoal? E tentar entender essa parte da epístola que, cá entre nós, é uma das partes mais difíceis de expor.
O capítulo 5, ele tem algumas partes que são bem densas, e para destrinchar no período de 1 hora, né, não é o ideal, tomaria muito mais tempo. Mas como a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem, eu tento passar, assim, fazer o possível para mastigar aquilo que eu estudo em casa, que é coisa assim de teólogos e pregadores gastarem domingos e domingos em cada verso do capítulo 5, mas eu procuro mastigar o que eu tenho de conteúdo em casa e trazer para vocês, né? E se alguém quiser precisar de bibliografia e tiver interesse em estudar de uma maneira mais aprofundada a epístola, pode me perguntar que eu faço uma sugestão de livros e de autores para vocês também estudarem em casa. E tudo assim de fácil acesso hoje em dia com a internet. É fácil você conseguir conteúdos excelentes sobre essa epístola. Então vou fazer uma oração e a gente faz a exposição do verso 11 em diante. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Muito obrigado por esse encontro, Senhor. Esse encontro que gira em torno da Tua palavra. Esse encontro no qual a Sua palavra é o centro. E nós aqui, como se estivéssemos aos Seus pés, igual Maria, Senhor, desejando ouvir a Tua voz. Esse é o nosso desejo nessa manhã, ouvir a Tua voz, Senhor. O Espírito Santo fale ao meu coração e me use, né, através da Sua graça, da Sua misericórdia, para expor a palavra aos nossos irmãos e irmãs. Que nós possamos sair daqui edificados, amando mais o Evangelho, amando mais a Cristo, e naquele estado de espírito, Senhor, de adoração, para podermos entrar no culto, adorando o Senhor, e ouvirmos a pregação e também sermos edificados por ela. Então abençoa esse domingo, Senhor, abençoa esse dia, abençoa as nossas vidas, e que a gente possa hoje crescer em graça, em estatura, e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Guarde aqueles que não puderam comparecer, perdoe os nossos pecados, Senhor, e livra-nos do mal. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, verso 11. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. O que ele está falando aqui? Ele está generalizando. Ele não está falando de uma coisa específica. Ele está falando de um padrão de comportamento de quem não conhece o Evangelho, de quem é ignorante, daquele cujo coração e mente a luz do Evangelho não brilhou. Essas pessoas geralmente têm um padrão de comportamento. Elas se identificam umas com as outras, fazem as mesmas coisas. E aqui eu não estou falando de você gostar de ir à praia, correr, isso tudo é bom, é agradável. Você gostar de uma boa comida, ver um filme, não. Aqui a gente está falando daquele padrão de vida que pode descrever o sistema desse mundo. As pessoas, as diferentes sociedades nesse mundo se interessam por coisas parecidas, que constituem um sistema, sabe? Essa vida mundana. E o que seria isso? A Bíblia, em geral, ela descreve esse tipo de vida ou conduta de vida como algo carnal, como algo que busca satisfazer os seus próprios desejos, sabe? Então é o povo que se reúne para celebrar a vida, é um povo que se reúne para satisfazer os seus desejos, é um povo que se reúne para se alegrar, não tendo em vistas, né, a excelência do Criador, sabe, o caráter do Criador. É um povo que se reúne para se alegrar e festejar e para aproveitar essa vida sem o desejo de glorificar ao Deus que os criou, que proporciona o fôlego de vida, que faz o alimento chegar na mesa, sabe, que sustenta a nossa vida, a nossa saúde, que enche a casa de filhos, sabe, de bens. Então, essa seria a vida, uma vida de obras infrutíferas. Por que infrutíferas? O que o apóstolo Paulo quer dizer com obras infrutíferas? São obras que não frutificam. É algo que não vai edificar a pessoa e algo que não vai edificar o próximo. Mas, Pedro, como assim? Olha, se a gente não faz o que a gente faz pelo desejo de glorificar a Deus e por amor a Ele, isso significa que nós vivemos para qualquer outra coisa que não seja o Criador. Pode ser nós mesmos, pode ser a nossa reputação,
a gente pode viver devido a uma idolatria que a gente tem por alguém, um romance, ou podemos imaginar uma sociedade imersa num politeísmo, em que você tem uma série de deuses, como por exemplo nos tempos do Império Romano, deuses gregos, deuses romanos, sendo adorados para todo lado, né, diferentes tipos de culto, sabe? O que significa uma vida de obras infrutíferas? Significa que tudo aquilo que você faz, em última análise, não vai edificar o seu espírito, não vai torná-lo numa pessoa mais parecida com o Criador. Você pode ser alguém mais respeitável, você pode ser alguém cada vez mais admirado no meio que você vive, né? Podemos imaginar, por exemplo, pessoas que, naquele tempo do apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, que era uma cidade, né, profundamente politeísta, com diferentes deuses sendo adorados, nós podemos imaginar uma pessoa ganhando destaque no seu meio religioso, sabe? E sendo fervoroso de espírito nos diferentes cultos, por exemplo, nas orgias que eram feitas em nome do deus Baco, ou nas grandes reuniões em que todos se embriagavam para celebrar alguma divindade, ou quando a música era entoada e todo mundo adorava o deus Apolo, e coisas do tipo. Então você pode imaginar alguém ganhando destaque, sabe? Alguém sendo mais respeitado, né? Você pode imaginar alguém adquirindo recursos, crescendo financeiramente, sabe? Sendo uma grande referência na cidade. Isso tudo uma pessoa pode ter e não se tornar uma pessoa melhor, sabe? Então a sociedade, ela tem uma concepção contrária à concepção cristã sobre o que significa você progredir, crescer, sabe, edificar, você avançar, sabe? A sociedade tem uma ideia completamente diferente, porque o cristão ele pode progredir, ele pode avançar, ele pode crescer, não enquanto a sua reputação não acompanha, enquanto ele não é admirado pela sociedade, enquanto ele não enriquece, sabe? Enquanto ele não é uma referência para as pessoas, sabe, do seu convívio diário, sabe, no trabalho, sei lá, na faculdade, no dia a dia, sabe? Então, essas coisas elas não caminham paralelamente. Hoje em dia, muitos no meio evangélico tentam ensinar que essas coisas caminham paralelamente, quando a Bíblia não apresenta essa evidência, essa correlação. O que eu quero dizer com isso? Muitos pastores hoje ensinam que quanto mais você crescer em comunhão com Deus, conhecimento de Deus, na estatura e medida de Cristo, sabe, a sua reputação tem que acompanhar você. Você tem que ser cada vez mais admirado, respeitado, você vai enriquecer inevitavelmente. Vocês sabem que no nosso país esse ensino predomina e engana muita gente. Contudo, a pessoa pode crescer nessas áreas seculares e ter uma vida repleta de obras infrutíferas. Ela não tem sido edificada espiritualmente e ela não tem edificado o próximo. Ela não está fazendo com que pessoas, não é que pessoas somente vivam melhor. Não cristãos podem fazer outros viverem melhor. A questão é você fazer outros se aproximarem mais do Criador. Isso é você frutificar na sua vida pessoal e você fazer com que o outro também frutifique. É você, através da sua vida, mostrar a excelência do Evangelho e fazer com que pessoas tenham a sua curiosidade despertada, sabe, pelo Criador. Quem é esse que você serve, que você ama, que você professa? Por que você é diferente? Isso desperta o interesse, sabe? E isso é muito mais importante, sabe, do que você ter uma boa reputação, você é admirado pelas pessoas na sua vida. Então, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Então, aqui ele está dizendo claramente que em algum ponto da nossa vida, com aqueles que não amam a Cristo, tem que haver ou um rompimento, sabe? É uma espécie de amizade que vai se desenvolvendo, mas quando chega um determinado ponto, sabe, a gente se retira. Porque a gente percebe que dali em diante seria isso que ele descreve como você se tornar cúmplice. Você fazer parte de algo que você não deve. Algo que não vai ser bom para você e que não vai ser bom para o próximo. Então percebam que não é que nós não devamos ter amigos, sabe?
mas é que tem uma espécie de relação e intimidade que o cristão não deve ter. É você fazer parte daquela conduta de vida que a gente pode definir como pecaminosa. Sim, Jael. Essa conduta é o nosso negócio. Nossa conduta de vida é o nosso melhor testemunho, é verdade. Não adianta você pregar bonito se não tiver conduta. E não viver bonito, né? Não adianta. Aqui está ensinando isso. Sim, é isso mesmo. Ele está falando sobre a conduta de vida. São verdadeiros cristãos. Sim. O pastor, pode falar, né? O pastor galês Martin Lloyd Jones, que durante 30 anos conduziu uma igreja em Londres, e durante mais uns 22 anos, se eu não me engano, ele conduziu uma igreja em Londres, e durante mais 11 anos, ele conduziu uma igreja no país de Gales, país de sua origem. Ele dizia o seguinte, que as nossas palavras, elas são sustentadas pela nossa conduta de vida, e não o inverso. Então, uma das maiores lástimas que a igreja tem que lidar ao longo de todas as gerações é da conduta de vida não acompanhar as palavras. As pessoas muitas vezes falam muito, mas não vivem de maneira digna daquilo que professam. E o Martin Lloyd Jones dizia, olha, isso é a destruição do testemunho. Uma das coisas mais graves que você pode fazer com o evangelho, a ponto de desonrá-lo, de fazer que ele não seja visto pelas pessoas com excelência, é você simplesmente falar demais e não viver uma vida cristã. Então é melhor até que a pessoa fale pouco. Se der a Bíblia, tá acredita? Acho que esse é a Bíblia. Bíblia, lenço, Acontece. que é Estou lendo aqui, estou lendo ela aqui, me respondeu, agora está tudo na minha mão. e está falando uma coisa que eu vi ontem em Mateus, onde Jesus fala sobre falar. Pedro, onde está isso, meu Deus? Eu não sabia. Pedro lê. Cara, Eu já e- escrevi. Jesus fala sobre falar? Ele está assim, não, peraí, de novo. Seja o seu falar, Não, não, sim, sim. eu acho que é isso. Não é isso? Tem algo que ele diz no Sermão do Monte, é que pelas suas palavras, Capítulo 5, né? ele diz que de toda palavra supérflua, os homens darão conta no dia do juízo. E que pelas suas palavras, ele diz, você será justificado, ou pelas suas palavras você será condenado. O que ele quer dizer é que se não houver, é que no dia do juízo, as palavras vão passar por um crivo. Esse crivo vai ser a sua vida. E quando ele diz, pelas suas palavras você será justificado, ou pelas suas palavras você será condenado, o que ele quer dizer é o seguinte, se as suas palavras, né, não fizerem jus à sua vida, sabe, aquilo que a má forma que você agiu, elas haverão de condená-lo, ou elas haverão de justificá-lo. Não é que ele está dizendo que você vai se salvar. O que ele está dizendo é que a conduta de vida evidencia ou valida a palavra, se ela foi verdadeira ou não. Se a sua profissão de fé foi sincera, real ou falsa. Então, assim, é algo que o Novo Testamento insiste muito, sabe? E adverte e admoesta muito os leitores, nos evangelhos, nas epístolas, para que todos tenham cuidado Jesus falou. com o fato de praticarem aquilo que professam. Né? Tem algumas ocasiões interessantes e até engraçadas, né, curiosas, em que pessoas pararam o Senhor Jesus para falar uma coisa nada a ver. E a resposta que ele dá é muito interessante. Por exemplo, teve uma vez que ele estava caminhando com uma multidão, uma mulher gritou do meio da multidão, bem-aventurado os seios que te amamentaram. Olha só que coisa, né? Aí ele para diante da mulher, que a mulher estava fascinada com Cristo. E simplesmente diz, olha, bem-aventurada aquela que te amamentou, que te pariu. Aí ele vai, aproveita aquele momento e diz, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Sabe? Porque você pode ter esse nível de intimidade, de proximidade com Jesus, como muitos tiveram, e simplesmente não praticar os seus ensinos, não amar os seus mandamentos, sabe? Então, por isso que ele enfatizou esse ponto. Mas, enfim, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, sabe? A gente tentou entender o que são essas trevas que o apóstolo Paulo aqui define. A gente viu isso na aula passada. Eu falei para vocês que é aquilo, todo aquele que vive
nesse estado de ignorância, no qual desconhece o seu Criador, sabe? Não percebe a excelência dos seus mandamentos, da sua lei, a Bíblia descreve como vivendo em trevas. É alguém que simplesmente está andando tateando, sem entender quem é, de onde veio, para onde vai, sem poder compreender essa vida, o que significa a vida, o dom da vida, esse planeta, esse universo, sabe? Para onde, para que fim tudo caminha. Isso é viver em trevas, você está perdido. Trevas é você viver na escuridão, você não vê, você não tem acesso à luz. E por isso você não enxerga o que está à sua volta, sabe? E é claro que não é somente ignorância que o termo trevas carrega, mas também aquela característica de você ter, de você estar afastado da luz, de você, sabe, não desejar a luz. Aqueles que amam as trevas, sabe, são aqueles que têm uma aversão, né, uma inimizade à luz. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar nos próximos versos. Olha, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Esse ponto é importante. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Então ele fala, não sejam cúmplices. Cuidado com o nível de intimidade que vocês vão ter com não cristãos. Hoje em dia é comum você ir no perfil de alguns pastores pelo país ou no comentário de pessoas aos posts dos pastores e você vai ver, olha, o pastor dizendo, por exemplo, eu me identifico muito mais hoje em dia com não cristãos do que cristão. Ou pessoas comentando, ou pessoas que comentam nos posts desses pastores, eu não sou cristã, mas eu amo o Senhor. Você fala a minha alma. Gente, olha, quando a Bíblia fala que não deve haver comunhão da luz com as trevas, não é somente uma admoestação, é a apresentação de uma impossibilidade. Se pessoas amam, não cristãs, se pessoas não cristãs amam, se identificam, admiram, ficam encantadas com pastores, tem alguma coisa errada com esses homens. A orientação aqui é de que as trevas devem ser reprovadas. Quando que as trevas amam a luz? Quando a luz deixa de ser luz. Quando a luz para de reprovar. Contudo, a gente tem que pegar esse verso com cuidado. Porque aqui entra, sabe, aquele ninho da serpente, aquele ovo que pode ser plantado pelo inimigo, que faz com que muitos pensem que a gente deve sair reprovando tudo por aí, condenando tudo por aí. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O Evangelho, você pode ver essas duas realidades caminhando juntas. Cristo reprovando aqueles que condenam e Cristo elogiando aqueles que também reprovam uma má conduta. Então, como conciliar essas coisas? É difícil. Como? Sim, Emerson, pode falar. Eu creio que o grande problema é o que você falou no início, identificar como trevas e luz. Porque a nossa sociedade, na cultura atual, a gente já vem muito tempo, se limitou-se a chamar de trevas e luz, sempre referindo a algo que a própria sociedade reprova ou aprova. Né? Então, é um crime hediondo, é algo que, no senso comum, todos, cristãos ou não cristãos, olham e falam assim, cara, isso aí é errado. Naquilo que há dúvidas, já não é algo tão mal, que há dúvidas. Então, essa identificação do que é trevas e luz, pelo senso comum, eu acho que tem um grande problemas aí, até para quem está vendo, se processa cristão, mas não conseguiu entender o que a Bíblia chama de luz, o que a Bíblia chama de trevas. E não tendo esse tipo de referência, de sabedoria para identificar, cai nisso. Eu creio que cai nisso aí que você está dizendo. E aí surgem vários outros problemas. Por quê? Olha, se tem pessoas que eu considero que são cristãos e estão vendo determinadas coisas que eu acho que é absurdo, e elas, não é que estão concordando, mas não está falando nada, eu não me identifico, então, com esse tipo de cristianismo. E começa esse discurso perigoso, que a serpente vai colocando ali
o que você falou. Então, eu acho que surge o princípio disso tudo aí, vem identificar o que são trevas Uhum, e o que é luz, uhum. que está muito difuso hoje em dia, Sim, e sim, tantos conceitos errôneos que é falado sobre o que é ser cristão, né? sim, sim, é verdade. E o que o Emerson falou é importante, porque tem coisas que cristãos, não cristãos, sabe, ateu, qualquer tipo de pessoa vai reprovar, né? E hoje em dia, eu acho que com as redes sociais, é muito fácil você se identificar com uma pessoa que não professa fé, que não tem, né, não carrega apreço pelos valores cristãos. Quando você vê essa pessoa, por exemplo, condenando um autocrata, sabe, uma invasão de um país a outro, uma guerra, coisas essas que ao longo de todas as gerações, sabe, você pode observar pessoas reprovando e condenando. Agora, tem algo que o cristão faz e que o não cristão não se importa. E é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando. Então ele está dizendo, não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas tratem de reprová-las. O legal do Antigo Testamento é que ele tem alguns exemplos práticos disso, né? Por exemplo, a Bíblia descreve Jó, ou melhor, Deus descreve Jó no livro, né, que leva o seu nome, como sendo justo, íntegro e se desviando do mal. A Bíblia descreve Enoque como, ou melhor, o Novo Testamento descreve Enoque, lá no Antigo, no início, bem antes de Abraão, como tendo uma aversão à conduta que as cidades onde ele vivia tinham, né? Então, ele reprovava o comportamento dessa sociedade que se encontrava nas suas cidades, sabe? Então, ele não caminhava junto, ele não tinha o mesmo tipo, estilo de vida da sociedade em que vivia. A Bíblia descreve também Ló, sobrinho de Abraão, reprovando a conduta dos moradores de Sodoma e Gomorra, sabe? E vendo eles como pessoas más, sem misericórdia. A Bíblia também descreve José, né, se desviando de um tipo muito específico de mal, que foi aquele que a mulher de Potifar tentou seduzi-lo a cometer, né, o adultério. Então a Bíblia descreve José simplesmente, sabe, se fazendo de surdo e cego para essa mulher, sabe? Ela se aproximava e ele se afastava. Ela jogava uma indireta, uma casca de banana, e ele evitava de cair na conversinha fiada. Até o ponto de que no momento assim não sei, de fogo, ela tenta agarrá-lo. E ele deixa a roupa, tudo com ela e sai correndo. Infelizmente, isso acaba servindo para que ela pudesse acusá-lo falsamente, né? Então, assim, são descrições que mostram pessoas reprovando determinados tipos de comportamento, alguns mais específicos que outros. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Pedro, o outro Sim, Marilza. foi o seguinte, que o grande diferencial que eu vejo, assim, de nós cristãos, é amarmos estar vivo, amarmos aproveitar, né, uma prainha, Sim, é para a vida, né? uma boa refeição e tal, mas não perder de vista que somos peregrinos aqui na Terra, que estamos aqui, né, de Sim. passagem, que a nossa verdadeira vida vai ser Sim, aquela que o Senhor tem Sim. prometido para cada um de nós. é verdade. Porque senão a gente fica muito, se a gente não tiver, a gente fica muito apegado. Muito apegado a isso aqui. Muito. Então, a gente não pode essa questão. Eu sempre me trazendo isso. Se eu conseguir, ótimo, vai ser maravilhoso. Sim. Agora, se eu não conseguir também, até depois que pensei nisso, que ontem eu fui minha inscrição lá no Santa Casa para fazer um procedimento que está caindo muito, está me incomodando, e eu queria fazer essa correção. E como vai ser uma coisa gratuita, eu me inscrevi, eu mesmo, uma consulta. Aí eu peguei e falei, mas se eu não conseguir, tudo bem. Lá em cima vai ficar tudo bem. Né? Uhum. Em cima, aqui embaixo, onde vai ser muito forte. Então, esse desapego
que eu acho que é o diferencial Um diferencial, de fato. importante para a gente ter na mente. Sim, Isso vai reger todas as outras coisas. sim. Esse verso em que o apóstolo Paulo nos recomenda reprovar as obras infrutíferas, ele é importante também por outros aspectos que eu tenho que abordar com vocês. Hoje em dia, todo aquele que condena ou reprova outro se encontra passível de ser taxado de legalista, de fundamentalista e de alguém assim com aquele ar de superioridade moral, moralista. O problema é que a gente vê na Escritura servos de Deus condenando, sabe? Então é importante a gente entender que nem toda condenação ou reprovação deriva de um coração soberbo, de um coração que se vê como superior aos demais, sabe? E ao mesmo tempo, né, como existe essa orientação de você reprovar essas obras infrutíferas das trevas, não somente do apóstolo Paulo, mas por parte de Cristo, todos os demais apóstolos, dos profetas, a ausência dessa reprovação é algo muito grave. Então, aquele que demonstra não reprovar nada também se encontra, sabe, distante de uma referência, assim, que a gente pudesse ter. E outra coisa, a gente precisa compreender e discernir como é sutil essa reprovação, porque eu descrevi alguns exemplos para vocês de reprovações que a gente encontra no Antigo Testamento e algumas não são diretas, sabe? Não são assim reprovações ativas, mas são passivas, sabe? Por exemplo, a Bíblia descreve José fugindo da mulher de Potifar, mas não acusando-a. A gente ele não traz um testemunho sobre, ele não difama, ele não traz assim o que era verdade o que ela estava tentando fazer, mas ele não traz isso à luz. Ele guarda para si e foge. E a Bíblia também passa essa impressão sobre Enoque, quando Pedro e Judas nas suas epístolas descrevem ele reprovando a sociedade em que ele vivia. Ele se afasta da sociedade, sabe? E Ló parece também ter agido da mesma forma em Sodoma e Gomorra. Sabe, ele não parecia ser aquele tipo de pessoa que, sabe, ia para a praça e gritava que ia todo mundo para o inferno. Mas assim, internamente, de uma maneira mais silenciosa, ele reprovava a forma que aquela cidade vivia. Então, nem toda reprovação, sim, foi ela que olhou para trás. Estava pegada à cidade. Nem toda reprovação, ela deve necessariamente vir com uma palavra de condenação ou de condenação. Às vezes ela vai exigir a sua conduta silenciosa. Às vezes ela vai exigir o seu posicionamento em silêncio, como fez José, sabe? Então é isso que eu acho que falta muito hoje em dia. As pessoas, em geral do lado conservador, religioso do país, elas acham que você tem que se manifestar. Porque caso você não se manifeste, você está assim, em cima do muro, é um isentão, você não está agindo como crente, né? Se você não falar, por exemplo, das loucuras que, sei lá, liberais cometem, esse tipo de coisa, se você não condenar as maldades da sua cidade, né? Por exemplo, tem perfil de alguns pastores no Instagram, gente, eles simplesmente destroem a reputação de todo mundo. Eles condenam todo tipo de iniquidade que apareça no feed deles, eles vão e repostam, e eu falo, olha, isso é de uma falta de sabedoria, esse homem que se diz homem de Deus ficar reprovando tudo que ele vê, porque a Bíblia não exige isso de nós. Inclusive, ela agrava a condição, ela apresenta numa condição perigosa esses que vivem condenando e reprovando. Porque o cristão, ele não simplesmente se indigna com o que ele vê, mas se entristece. E se esse entristecimento não acompanhar a sua reprovação e indignação, você não vai ser capaz de ficar em silêncio. O silêncio, ele muitas vezes é gerado por causa da tristeza, de você ver o mal no qual as pessoas vivem. Você se entristece pela condição. Então, por mais que você reprove, você tem misericórdia, você fica triste. E isso muitas vezes torna difícil você manifestar verbalmente a sua opinião. Você guarda para si, embora você não concorde. Você, sabe, tem aquilo como nocivo, como ruim, vai fazer mal para a pessoa, para a família da pessoa. Você não gostaria de ver seus filhos tendo aquela conduta de vida, ou qualquer pessoa que você ama, mas ao mesmo tempo você não fala, você fica quieto. Por quê? Porque você se entristece.
você também teme a Deus. Você sabe que não há nada que faça uma distinção entre você e aquela pessoa, a não ser a graça de Deus. Então, por você não se sentir superior, você não tem essa prontidão de querer tirar o cisco do olho de todo mundo. Porque você entende que pode ter uma trave no seu. Então, entendo que reprovar, o que ele está falando sobre reprovar as obras infrutíferas das trevas, tem que ser interpretado diante de todos esses diferentes exemplos de vida que nós temos nas Escrituras. Está aí a importância da gente estudar muito a Bíblia. Peguem, por exemplo, a vida de Daniel. Daniel bate de frente com o Império Babilônico? Tem algum relato dele acusando, condenando em voz alta Nabucodonosor ou os seus sucessores? Ele entrando em algum tipo de confronto? Não. Como ele reprovava aquela sociedade em que ele vivia? Alguém sabe como? Conduta dele. Conduta dele. O que ele fazia, Pedro? 3 vezes por dia, ele se ajoelhava no seu quarto, de frente para as janelas da sua casa, que segundo o texto se encontravam voltadas para o território de Canaã, de Judá, de Jerusalém, e orava. Essa era a forma dele reprovar. Mas Pedro, como é que você sabe o teor? Só um minutinho. Como é que você sabe o teor da oração dele? Como é que você sabe que ele reprovava a conduta daquela sociedade? É isso que o anjo Gabriel diz. O anjo Gabriel, quando se dirige a Daniel, diz: as suas orações foram ouvidas. E as orações dele eram em prol dos pecados. Ele orava pelos pecados daquela sociedade. Capítulo 9 de Daniel. Ele pedia para que Deus tivesse misericórdia. Pelo pecado. Agora, antes de eu abrir para o Emerson, vamos pegar os 3 amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidênego, ou Abidnego. É difícil entender qual é a pronúncia correta. O nome dele é Misael, Azarias era amigo. Foram os nomes que eles receberam pelo... Vamos pegar a conduta desses 3. Eles tiveram que apresentar um posicionamento mais radical. Porque o que eles fizeram? O rei fez um decreto dizendo que todos deveriam se ajoelhar, adorá-lo, e eles disseram: não, nós não podemos fazer isso. E o rei havia decretado: quem não fizesse haveria de ser lançado na fornalha. E a resposta deles é fantástica. Eles falaram: ó rei, nós não somente não nos prostraremos diante do Senhor, mas como confiamos de que o nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. E Nabucodonosor manda lançá-los na fornalha. E ali acontece todo aquele milagre. Eles são poupados, caminham no meio do fogo, com um que, segundo Nabucodonosor, que testemunhou, disse que era semelhante aos anjos. Sabe, o anjo do Senhor, quarto homem da fornalha. Uma vez eu estava com minha sogra no carro, a gente na Alameda, no trânsito, aí tinha um adesivo na parte de trás do carro, na minha frente, dizendo: esse carro é guardado e protegido pelo quarto homem da fornalha. Eu li em voz alta. Aí eu esperei a reação da minha sogra e da minha esposa. A minha sogra: tá amarrado? Tá amarrado, isso é macumba. Eu falei: não, sogrinha, isso é o anjo do livro de Daniel, é crente, isso é provavelmente alguém da Assembleia. Ela tinha esquecido do texto. Você vê a importância da gente manter a Bíblia, ó. Na mão, Ciro? Sim. Pede perdão, verdade. Precisaria, né, às vezes, se ajoelhar diante do rei. Né, Isso. Olha que exemplo fantástico da Elô. Isso, porque Naamã, depois que ele é curado... Isso. Davi, ele tem isso, né? É. Tão antecipado, porque ele sabe que ele está indo com uma oportunidade, Sim. que é certo, e que ele estaria, em algum momento, tendo que se submeter, que se ajoelhar. Mas Sim. É muito interessante, porque assim, são diferentes posicionamentos em diferentes circunstâncias e que a Bíblia apresenta como derivando de um coração sincero. É impressionante isso, gente. De Esther com... O livro de Esther é fantástico. Sim. Um outro tipo de reprovação.
muito mais silenciosa, e essa reprovação é fantástica. Uma reprovação silenciosa, de um certo sentido, e carregada de amor e de misericórdia. O apóstolo Paulo, no coração da filosofia da Grécia, em Atenas. O que ele faz lá? Alguém lembra? Priscila e Áquila tiveram que deixar Paulo para fazer não sei o quê, comprar alguma coisa, e Paulo começou a caminhar pela cidade de Atenas. E o que ele viu na cidade de Atenas? Filosofia, um monte de altares. E o que acontece com o espírito de Paulo em Atenas? A Bíblia diz que ele ficou aflito, espírito perturbado, sem paz, angustiado, com a idolatria da cidade. O que ele faz? Vai para a praça e começa a condenar todo mundo ao inferno? Como pastores fazem na época do carnaval? O que ele faz? Quebra tudo? Eu vou ler o que ele faz, porque esse, para quem não sabe, é um dos meus capítulos favoritos de Atos. Olha o teor da pregação dele. Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Ele pega a oportunidade da idolatria e fala: aqueles que vocês desejam conhecer, aqueles que vocês adoram, sabe, e que definem como alguém não conhecido, é o Deus que eu sirvo. E eu quero falar deles para vocês. Olha o que ele diz. Esses versos são fantásticos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Não tem aquele seu amigo que diz que Gênesis é alegórico, é figura de linguagem, que não existiu um primeiro casal? Paulo disse que existiu. De um só homem fez toda a terra. Continuando. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Olha o que ele diz, ele não está longe de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos de ignorância. E agora, ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui alguns acham ele um louco, vão embora, outros dizem que vão ouvi-lo no outro dia, e alguns creem. O que é bonito dessa pregação? Ela está carregada de amor, de empatia e ao mesmo tempo da verdade. Porque ele não se priva por conta de um sentimentalismo, de uma espécie de visão romântica de vida, de falar sobre o juízo de Deus, de falar sobre o fato de que nós somos pecadores, precisamos nos arrepender. Ele não se priva disso, sabe? Tanto zelo, Ele combate combate a idolatria. assim, ele prega o evangelho usando aquilo ali que eles estão tateando. Ó, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, vocês estão tentando descobrir quem é o Criador através desses deuses que vocês adoram. Ele não se revela dessa forma. Então, assim, até para lembrar um outro exemplo também, se você lembrar de qualquer jeito, para mim, que Paulo reprova as trevas, uma forma, assim, durante um tempo, em silêncio, depois sendo contundente, e que também tem a ver com discernimento do que é trevas e do que é luz. O caso da pitonisa, da mulher adivinhadora. Está aqui, né? Rapidinho assim. Aconteceu que indo para o lugar de oração,
veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo Paulo e a nós, gritava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. O que me chama a atenção aqui é que ela fala a verdade. Ela está falando algo que é verdade, é verdadeiro. Esses homens, então, está apresentando para a cidade, ouçam esses homens, porque eles levam o caminho da salvação. É. Paulo ouve isso algumas vezes, ele fica em silêncio, só que ele reconhece que isso é treva. É. E eu faço um link com hoje em dia, o quanto as pessoas não conseguem observar que pessoas fazendo isso estão lançando um veneno das trevas. E Paulo percebe isso até que ele chega e expulsa. E hoje em dia, como as pessoas, como facilmente nós estamos, porque fala de Deus, fala de família, fala de coisas que são boas para a sociedade, e as pessoas aliam a isso. Não, essa pessoa é de Deus, essa pessoa veio de Deus, essa pessoa está sendo usada pelo Espírito Santo. E Paulo olha ali e vê, olha, ela está falando a verdade. Contudo, olha quem ela está servindo. E se eles não falassem nada, aquelas pessoas iriam acreditar cada vez mais nessa pitonisa. Olha, assim, é algo incrível para mim isso daqui. Né? Se não tivesse registrado, meu Deus, quantas coisas a gente... Né? A gente validaria quando, na verdade... Hoje em dia, por exemplo, quando chega aquele período de carnaval, tem muitas coisas culturais e religiosas que vêm à tona nas redes sociais, falando, né, sobre Umbanda, Candomblé e tal, celebrando e tal. Aí tem muitos posts, vídeos, e se você for nos comentários, sempre tem algum crente dizendo: o sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, Jesus é Senhor. Esse é o tipo de coisa que faz mais um desserviço do que um serviço prestado ao Evangelho. Porque essa forma animosa, entusiasta de você apresentar a verdade, ela prejudica de uma maneira muito semelhante a dessa adivinhadora aí que estava atrapalhando o trabalho sutil do apóstolo Paulo, o trabalho de alcançar as pessoas para Cristo. Era algo muito mais delicado, era algo muito mais gradativo, era pregação após pregação, era contato, sabe? Era conversa, era diálogo, as pessoas precisavam ver o testemunho dele. Não era só você gritar alguma coisa assim a esmo, sabe? O sangue de Jesus tem poder, botar no Instagram como se isso fosse mudar alguma coisa. Não vai, sabe? Então, assim, é aquilo, muitas vezes é o silêncio. Muitas vezes o teu testemunho vai pedir o seu silêncio. Em outras vezes o seu testemunho vai pedir, sabe, um posicionamento, uma declaração como a dos amigos de Daniel diante do rei. Em outras circunstâncias, você vai pagar um preço alto, sabe, por ter tido uma conduta de vida discreta, como teve o Daniel, que foi, né, entregue pelos sátrapas, né, do rei e acusado de fazer uma oração na sua casa, na sua residência, algo privado. Eles acusaram ele de estar orando e aí ele vai lançado na cova, assim. Isso também, em relação a Daniel, é que eu falo, vamos voltar lá para tem que dar lei. É verdade. Vamos tentar encontrar dentro da lei, né? Encontrar uma coisa dentro da religião, dentro da lei dele. Exatamente. Percebam, pessoal, como o verso é rico, é difícil passar rápido nesses versos. Especialmente num tema como esse, do verso 11, porque, gente, aqui a gente conta a orientação direta de reprovar as obras infrutíferas. A grande questão é como fazê-lo. Né? Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que essa reprovação é algo bíblico que deve ser seguido por você, a pergunta que a gente deve ter é como fazê-lo. Né? Como reprovar a conduta dos seus amigos não cristãos, que muitas vezes numa roda de conversa, Israel, vão falar sobre as mulheres de uma maneira pejorativa, indecente, ou vão começar a falar só de grana. Quando que esse texto aqui, do 11 ao 14, nos orienta como devemos andar.
fala da luz e das trevas. E no versículo 15, 16, sejam prudentes com maldade, não sejam loucos. Uhum. Nessa, ele ensina primeiro e depois aconselha. Sim, sim. Depois ele diz mais ainda, no 16, remindo todo o tempo. Os dias são Nós devemos saber escolher o tempo para adorar a Deus, né? Sim. É só comércio, trabalho, jogo, futebol e fazer. Temos É. que separar. É. Então, versículo de 11 a 14, alguma coisa, 15 a 16 aconselha. Eu gostaria de chegar neles, mas nessa manhã eu não vou conseguir. Eu acho até que vale a pena agora, como a gente tem mais alguns minutinhos, eu gostaria de abrir para vocês esse verso 11, pessoal. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar, Felipe. Quero compartilhar com a igreja que eu me identifiquei com o fato de que a discrição e o acolhimento são uma forma, e fazer um link, uma outra reflexão feita por você, pastor, sobre se espelhar na ética de Jesus. Você lembra disso? Sim. Eu acho que eu tenho conseguido dessa forma. Eu só tenho conseguido dessa forma. De nenhuma outra forma eu consigo. Só me calando, acolhendo. E certa vez eu me dirigi a uma chefia e falei: olha, por favor, não vamos conversar sobre essas coisas. Eu te amo mesmo assim, mas eu não posso concordar com isso. Então, por favor, vamos ficar juntos, mas sem essa possibilidade de conversa, de assuntos. Eu tenho conseguido fluir, mas assim, só assim. E estar nessa mesa dos escarnecedores, me espelhando na ética de Jesus, me diferencia. Eu estou ali, mas eu estou quieto. Sim, sim. Não estou compartilhando daquela, de concordar com a coisa do liberal, sacou? Esse tipo de coisa. Então, é duro. Eu respiro fundo, mas eu continuo amando. Sim. Às vezes, para amar, eu preciso me afastar. Sim, sim. Eu tenho que me recolher. Mas eu volto, tento novamente. É. Era só uma forma de compartilhar mesmo enquanto igreja, sabe? Sim. Alguém mais? Alguém aí de casa gostaria de falar alguma coisa sobre esse verso? Eu tenho uma amiga, Sim, Marildo. eu não sou coisa. É uma porção de coisa. E aí a gente fazia pilates junto, depois a gente ia para a praia. E lá na prainha, ela fazia tipo um ritual lá dela, sabe? E aí eu, para mostrar a ela a minha outra forma, sem ser, sem repetir, então, porque a gente saía junto. Eu agradecia, eu, e aí eu falava, que coisa linda, Deus, que criou tudo isso e tal. Que ela, nitidamente, adorava a natureza, Sim, sim. né? E aí, um dia ela me perguntou, eu falei, a natureza, quem criou a natureza que é digno de toda adoração. Então, eu discordei dela, sem me afastar, como até hoje. Ela, inclusive, frequenta lugares que têm louvor, adoração, tudo que a gente é convidado para ir, ela aceita ir e tudo, mas ela não abre mão desse pensamento dela. Quando ela pergunta, eu mostro o lado que eu creio. Né? Mamãe falou de uma coisa que me remete, faz um link muito com o primitivo, sabe? Com a adoração de uma coisa também ecológica. É bem primitivo. Bem antigo. Primitivos. Alguém mais? Alguém mais gostaria de participar?
Pessoal, acho que à luz de um verso como esse, à luz de um verso como esse, onde é uma orientação, né, direta, um mandamento praticamente de você não ser cúmplice do que muitas pessoas fazem e reprovar essa conduta de vida, é pedir graça a Deus. Graça para saber identificar, graça para saber como fazê-lo, sabe? A graça para saber até onde você pode ir. Tem uma coisa também que eu Sim, Elô. sei do que eu vivo, né? É quando você também não precisa falar e o outro fala com você. Ele fala assim, não, não. A Elo é cristã. Eu acho que você não, não, olha só, nem achando que ele fala, assim, entendeu? Essas coisas, a Elo não vai querer, não. Então, eu acho isso também uma coisa muito legal, porque, né, o outro, você não precisa nem falar nada, mas o outro Percebe, né? percebe, tem aquela conduta, né? Mas ele sabe que você não vai participar, você fala que e esse, não, ele próprio te defende. Sim, sim. E é isso, pessoal. Para encerrar, vou usar um exemplo do pastor Antônio, para a gente encerrar a aula, que eu acho legal. Isso que ele faz, para quem acompanha o dia a dia dele, especialmente nos jogos do Botafogo, os vídeos, é algo assim que não é para todo mundo. Todo mundo vai conseguir ir para um jogo no meio de um monte de homem que, cara, fala palavrão pra caramba, conversas indecentes, nenhum cristão à sua volta e você no meio de 20, 25 torcedores fanáticos, você vai conseguir ser crente ali? Muitos de nós não. Mas ele, né, ele tem aproveitado esses momentos para ser luz para esses jovens. E os exemplos, ele não conta muitos, né, dos exemplos das oportunidades que aparecem para ele, mas são muitas as oportunidades em que os jovens o procuram porque percebem alguém diferente no meio, sabe? E é uma figura praticamente paternal, no meio de um monte de garoto, uma rapaziada que cresceu sem pai. Ele conta também que foi assim, ele fala também que, inclusive, tem filhos de pastores É, que procuram eles para fazer implementação, você vê, né? é. E talvez não estejam, de repente, encontrando lá o pai, você quem é o pai, né? Mas isso também acontece muito com seu pai. Então isso é algo legal, porque nós todos concordamos que ele não está participando das obras infrutíferas das trevas. De alguma maneira ali, ele não participa e reprova. Se a galera acender um baseado, uma maconha aqui, beber demais ali, ele não vai fazer parte, sabe? Mas percebam que isso não impede ele de tentar alcançar os rapazes. Então, a gente é como uma corda que estica, a gente tem que tomar cuidado que ela... Sim, Lu. Mas não somos do mundo. Intercedendo, servindo, não é isso? É. Vai estar atento, preocupado, tendo misericórdia. Né? É. Eu tive uma vizinha que ela era espírita. Ela é, né? Ela é espírita. Um dia ela desceu muito e no dia que ela foi internar, ela tocou a campainha e me pediu oração. Eu achei aquilo tão legal. Legal, né? Me tocou minha campainha. Isso aí me lembrou uma história engraçada. Eu tenho um amigo. Eu fui até fala no hospital. Porque eu estava assim, Eu tenho dois amigos da época da época não, porque eu cresci surfando em Itacoatiara, a praia aqui de Niterói, e tenho dois amigos da praia, e um deles se converteu anos atrás, mas virou crente mesmo, um dos meus melhores amigos cristãos. Cara firme, né, zeloso por Deus, e foi uma conversão fantástica dele. O outro não, até hoje não se converteu. Só que esse outro, ele tinha muita raiva de crente, sabe? Aqueles caras, não, crente é tudo falso, que não sei o quê, não acredita em nada. Só que ele tinha um poodle, que ele era apaixonado pelo poodle. O poodle para ele era o Deus dele, era a vida dele, era a alegria dele. Tudo ele dava por aquele poodle. Era completamente louco pelo poodle. E ao mesmo tempo odiava o evangelho. O que aconteceu? O poodle morreu. Aí chega esse meu amigo não cristão, bate no portão desse meu amigo crente, quando ele abre, me fala sobre Jesus. Meu poodle morreu, me fala sobre Jesus. Gente, esse meu amigo aproveitou a oportunidade, falou sobre o evangelho para ele, porque ele estava com o coração quebrado ali, porque tinha perdido o cachorrinho. Todo mundo sabe que quem tem cachorrinho perde, é horrível. Eu tive 4, então eu sei do que eu estou falando.
Então, assim, gente, é oportunidade para ser aproveitada, né? Esse meu amigo, ele, ainda que esse nosso amigo mútuo, não cristão, reprovasse o evangelho e fosse bem ácido, esse meu amigo, ele não permitiu que a relação fosse rompida. Ele não viu isso e disse, não quero mais saber de você. Ele sempre deixou a oportunidade, a porta aberta. E quando a oportunidade surgiu, a porta estava aberta. Ele foi lá e bateu no portão. E esse meu amigo foi e pregou para esse nosso amigo em comum. Ele foi até na igreja depois, só que não ficou, depois saiu, né? Mas enfim, foi um momento para ouvir o evangelho, né? E que só aconteceu, só foi possível porque esse meu amigo não permitiu que a relação tivesse sido destruída por causa do tom ácido, né, em que esse amigo nosso rejeitava o evangelho. Então é o tipo, assim, é vivendo, aprendendo, é pegando esses exemplos e tentando reproduzir, sabe, viver à luz disso. E é isso, gente. Eu tenho que encerrar porque a gente passou 5 minutos da aula, mas olha, dá para conversar longamente sobre isso. Só na Bíblia eu peguei uns 8 exemplos para vocês, né? Mas tem exemplos na nossa vida também que a gente pode pegar, né? Enfim, gente, que Deus abençoe. Hã? Tá, hoje ela não pôde vir, que ficou até de madrugada cortado, aí tá em casa descansando, meu avô me falou. Mas eu acho que tá bem sim, pelo que ele me falou, tá bem. Gente, obrigado pela participação, tá bom? Que Deus abençoe vocês com essa aula, ela vai ficar gravada. E perdão por não ter conseguido avançar muito, a gente só leu um único verso, né? 1 hora de aula, um único verso, mas infelizmente é um verso muito importante diante dos tempos que a gente vive, né? Saber como aplicar essas coisas na nossa vida não é fácil. A gente precisa estudar isso aqui, gente. Precisa estudar a Bíblia. Porque, gente, é o contato diário com a vida desses homens e mulheres que a gente consegue adquirir, sabe? Discernimento, sabedoria, saber como reproduzir a vida deles, quando reproduzir, né? E contar sempre com a graça de Deus para nos ajudar. Então, que Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Aninha, obrigado por ter gravado a aula. E que o culto seja uma bênção. Tá bom? Um abraço, gente. Fiquem com Jesus.